Olá pessoal, eu sou a Samara Helena do canal Eu Prefiro Livros e aqui sou eu para mais um vídeo para vocês. Que saudade que eu estava! Então aconteceram algumas coisas nesse percurso que me fizeram ter que parar de gravar vídeo, mas agora eu voltei. Inclusive, esse já é o segundo vídeo que eu gravo para vocês. Falar nisso, curte o vídeo para me ajudar e se você não é inscrito, se inscreve no canal, que tá sendo uma luta para gravar esse vídeo. Então vai ter que ser um vídeo já sem corte, porque o meu celular não tem mais memória. Eu já gravei esse vídeo uma vez, perdi a gravação, então já é a segunda vez, valorizem, por favor. Vai ter mais vídeos aqui, não sei qual vai ser a frequência, porque isso vai depender, assim, de como que tá o engajamento, se vocês vão querer voltar a assistir os vídeos ou não. Mas vamos lá. No vídeo de hoje vão ser algumas curiosidades sobre o filme que a Colleen Hoover lançou. Todo mundo já deve estar por dentro, que é Assim que Acaba. Eu li o livro e eu vou fazer esse vídeo para quem não leu o livro e não tem a pretensão de ler, ou quem já leu há muito tempo e já não se lembra de algumas partes. Então, se você tem a pretensão de ler o livro, infelizmente esse vídeo não é para você, porque vai ter alguns spoilers. E quem não viu o filme, também não assiste ainda esse vídeo. Guarda aí pra assistir depois, beleza? Então, vou começar já com curiosidade. Algumas curiosidades para dar um spoiler do que vai ter nesse vídeo. No filme, mostra Colleen Hoover em diversas vezes. Inclusive, no final do filme, teve uma partezinha que eu vi ela rapidinho saindo da floricultura. Tipo assim, ela tá na portinha. E já mostra ela desde o início do filme. E o livro, e consequentemente o filme também, é inspirado numa história real, que é a história da própria Colleen Hoover e da mãe dela. Então, para começar esse vídeo, vamos começar lendo a nota da autora. Eu tenho o livro físico e eu achei assim muito interessante a nota da autora para falar para vocês. Ó, Colleen Hoover já começa assim: recomenda-se ler essa parte somente depois de terminar o livro, porque contém spoilers. A lembrança mais antiga de minha vida é de quando eu tinha 2 anos e meio. Não havia porta em meu quarto, mas um lençol pregado em cima do batente. Eu me lembro de escutar meu pai gritando, então eu espiei de trás do lençol, bem no instante em que ele pegou nossa televisão e a jogou em minha mãe, derrubando-a no chão. Ela se divorciou antes de eu completar 3 anos. Depois disso, toda lembrança que eu tenho de meu pai é boa. Ele nunca perdeu a cabeça comigo ou com minhas irmãs, apesar de ter feito isso tantas vezes com minha mãe. Eu sabia que seu casamento era violento, mas minha mãe jamais falou sobre esse assunto. Conversar sobre isso seria o mesmo que falar mal de meu pai, algo que ela nunca fez. Queria que meu relacionamento com ele fosse livre de qualquer tensão que existisse entre os dois. Por causa disso, tenho o máximo respeito por pais que não envolvem os filhos na dissolução de seus relacionamentos. Certa vez, perguntei a meu pai sobre as agressões. Ele era muito sincero sobre o relacionamento com minha mãe. Ele bebia muito nos anos que foi casado com ela e era o primeiro a admitir que não a tratava bem. Até me contou que precisou substituir 2 articulações na mão porque bateu em minha mãe com tanta força que se machucou ao lhe atingir a cabeça. Meu pai passou a vida inteira arrependido da maneira como tratou minha mãe. Maltratá-la foi o pior erro que cometeu na vida, e ele disse que envelheceria e morreria loucamente apaixonado por ela. Sinto que foi um castigo muito leve, considerando o que ela suportou. Quando decidi escrever essa história, primeiro pedi permissão à minha mãe. Falei que queria escrevê-la para mulheres como ela. Também queria escrevê-la para as pessoas que não compreendem muito bem mulheres como ela. Eu era uma dessas pessoas. A mãe que eu conheço não é fraca, não é alguém que consideraria perdoar um homem que a tratou mal em diversas ocasiões. Porém, enquanto eu escrevia este livro e entrava na mente de Lily, logo percebi que as coisas não são tão simples quanto parecem. Em mais de uma ocasião, quis mudar o enredo enquanto escrevia o livro. Eu não queria que Riley fosse quem ele seria, porque me apaixonei por ele nos primeiros capítulos, assim como Lily. Assim como minha mãe se apaixonou por meu pai. O primeiro incidente entre Riley e Lily na cozinha foi o que aconteceu na primeira vez que meu pai bateu em minha mãe.
Ela estava preparando o ensopado e ele tinha bebido, então tirou o ensopado do forno sem usar uma luva. Ela achou engraçado e riu. De repente, ele a atingiu com tanta força que ela voou para o outro lado da cozinha. Minha mãe decidiu perdoá-lo por esse único incidente, porque seu arrependimento e seu pedido de desculpas pareceram convincentes, ou, pelo menos, suficientemente convincentes a ponto de lhe dar uma segunda chance do esse menos que abandoná-lo de coração partido. Com o tempo, os incidentes que se seguiram foram semelhantes ao primeiro. Meu pai sempre demonstrava remorso e prometia nunca mais fazer aquilo. Finalmente, chegou ao ponto em que ela sabia que as promessas não valiam nada, mas naquela altura já era mãe de 2 meninas e não tinha dinheiro para abandoná-lo. E, diferentemente de Lily, minha mãe não teve muito apoio. Não havia nenhum abrigo para mulheres. Naquela época, a única ajuda do governo era quase nula. Deixá-lo naquela época, a ajuda do governo... Deixá-lo significaria que não teríamos onde morar, mas para ela isso era uma alternativa melhor. Meu pai faleceu há vários anos, quando eu tinha 25 anos. Ele não foi o melhor pai, certamente não foi o melhor marido, mas graças à minha mãe pude ter um relacionamento muito próximo com ele, porque ela deu os passos necessários para destruir o padrão antes que o padrão nos destruísse. E não foi fácil. Ela o largou pouco antes de eu completar 3 anos e de minha irmã mais velha fazer 5. Passamos 2 anos inteiros vivendo à base de feijão e macarrão com queijo. Ela era uma mãe solteira, sem formação universitária, criando 2 filhas sozinha, sem praticamente nenhuma ajuda. Mas seu amor por nós 2 a fortaleceu a ponto de que conseguisse dar esse passo aterrorizante. De forma alguma, minha intenção é usar a situação de Riley e Lily para definir violência doméstica, nem usar o personagem de Riley para definir as características da maioria dos agressores. Cada situação é diferente. Cada resultado é diferente. Escolhi moldar a história de Lily e Riley baseada na história de meu pai e de minha mãe. Pensei em Riley com base em vários aspectos de meu pai. Eles são bonitos, gentis, engraçados e inteligentes. Mas tem momentos em que se comportam de forma imperdoável. Moldei Lily com base em vários aspectos da minha mãe. Ambas são mulheres afetuosas, inteligentes e fortes que simplesmente se apaixonam por homens que não mereciam seu amor de jeito algum. 2 anos após se divorciar de meu pai, minha mãe conheceu meu padrasto. Ele era o exemplo de bom marido. As lembranças que eu tenho dos 2 durante minha infância determinaram o casamento que eu queria para mim mesma. Quando finalmente chegou minha hora de casar, a coisa mais difícil que já fiz na vida foi contar a meu pai biológico que ele não entraria na igreja comigo, pois eu pediria para meu padrasto fazer isso. Senti que precisava fazer isso por vários motivos. Meu padrasto assumiu responsabilidades como marido que meu pai nunca assumiu. Meu padrasto assumiu responsabilidades financeiras que meu pai nunca assumiu. E meu padrasto nos criou como se fossem suas próprias filhas, sem nunca nos proibir de ter um relacionamento com meu pai biológico. Eu me lembro de me sentar na sala de meu pai 1 mês antes do meu casamento. Falei que o amava, mas que ia pedir para meu padrasto entrar na igreja comigo. Estava preparada para me defender de sua reação de toda maneira possível, mas não esperava de jeito algum a resposta que ele me deu. Ele concordou com a cabeça e disse: Colleen, ele criou você, merece levá-la para o altar no dia do seu casamento, e você não deve se sentir culpada por isso, porque é a coisa certa a se fazer. Eu sabia que minha decisão tinha deixado meu pai completamente arrasado, mas ele era altruísta o suficiente como pai, não só para respeitar minha decisão, como para querer que eu a respeitasse também. Meu pai ficou sentado na igreja enquanto outro homem me levava ao altar. Eu sabia que as pessoas não entendiam por que não pedi para os 2 me acompanharem, mas quando penso nisso hoje em dia, percebo que tomei essa decisão em respeito à minha mãe. A escolha da pessoa que ia entrar comigo na igreja não teve a ver com meu pai e, na verdade, não teve a ver com meu padrasto. Teve a ver com ela. Eu queria que o homem que a tratava como ela merecia tivesse a honra de entrar com sua filha na igreja.
No passado, eu dizia sempre que escrevia só para entreter. Não escrevo para educar, persuadir ou informar. Mas este livro é diferente. Para mim, não foi entretenimento. Foi a coisa mais difícil que já escrevi. Às vezes, eu queria apertar a tecla delete e desfazer a maneira como Riley tratou Lily. Quis reescrever as cenas em que ela o perdoava e quis substituí-la por uma mulher mais resistente, uma personagem que tomava todas as decisões certas em todos os momentos certos. Mas não era sobre esses personagens que eu estava escrevendo. Não era essa a história que eu estava contando. Eu queria escrever algo realista relacionado à situação de minha mãe, que é uma situação enfrentada por muitas mulheres. Eu queria explorar o amor entre Lily e Riley para sentir o que minha mãe sentiu quando teve de decidir se ia abandonar meu pai, um homem que ela amava do fundo do coração. Às vezes me pergunto como minha vida teria sido diferente se minha mãe não houvesse tomado essa decisão. Ela abandonou alguém que a amava para que suas filhas nunca achassem aceitável aquele tipo de relacionamento. Ela não foi resgatada por outro homem, por um príncipe de contos de fadas. Tomou sozinha a iniciativa de abandonar meu pai, sabendo que enfrentaria uma luta completamente diferente, com o estresse adicional de ser mãe solteira. Para mim, foi importante que o personagem de Lily incorporasse esse mesmo empoderamento. Lily tomou a decisão final de deixar Riley pelo bem da filha. Apesar de haver uma pequena possibilidade de Riley acabar mudando para melhor, certos riscos nunca valem a pena. Ainda mais quando esses riscos já desapontaram a pessoa no passado. Antes de escrever esse livro, eu tinha muito respeito por minha mãe. Agora que eu terminei e consegui explorar uma fração minúscula da dor e da luta que ela enfrentou para chegar onde está hoje, só tenho uma coisa a dizer a ela. Quero ser você quando crescer. Ai, gente, lindo, né? E eu marquei aqui nos agradecimentos que ela deixa claro que o marido dela não é assim. Ela coloca como agradecimento: meu marido, até sua alma é boa. Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para ser o pai de meus filhos e passar a vida a meu lado. É muita sorte termos você conosco. E pro pai dela ela coloca: e por último, mas não menos importante, a meu maldito papai Ed. Você não está aqui para ver este livro ganhar vida, mas... Meu pai, gente. Meu pai, desculpa. Mas sei que teria me apoiado mais que qualquer pessoa. Você me ensinou muitas coisas na vida. A maior delas foi que não precisamos ser a mesma pessoa que já fomos em algum momento. Prometo não me lembrar de você com base em seus piores dias. Vou me lembrar de você com base em seus melhores dias, que foram muitos. Vou me lembrar de você como uma pessoa que conseguiu superar o que muitos não conseguem. Obrigada por ter se tornado um dos meus amigos mais próximos. E obrigada por ter me apoiado daquela maneira no dia do meu casamento, pois a maioria dos pais não teria agido assim. Eu te amo, saudades. Gente, muito lindo, né? Então, como eu li aqui, esse livro foi feito com base na história de vida da mãe da Colleen Hoover e só torna ainda mais significativo, né? Eu fiz algumas anotações sobre alguns pontos, assim, do filme, para eu explicar um pouquinho com base no livro. Primeiro, o livro tem muito mais emoção, muito mais mesmo. A gente lê o livro pausando para chorar, porque, assim, é uma história muito apaixonante. O Riley é muito apaixonante. Tipo assim, eu acho que a Colleen quis fazer a gente se sentir na pele da Lily, porque no início a gente acaba meio que se apaixonando pelo Riley. Então, no início é compreensível porque que a Lily perdoa ele. Então, vamos lá. Primeiro, é importante a gente lembrar que a Lily tinha uma boa relação com a mãe, sempre, desde sempre. E apesar da relação ruim com o pai não tinha o costume de bater nela. Ele batia na mãe, nas pessoas ao redor, mas ele não batia na Lily. Eu acho que a única cena, pelo que eu me lembro, quem leu o livro, se eu estiver errada, me corrija aí, em que o pai chega a empurrar a Lily, é naquela cena em que ele bate no Atlas. No Atlas, realmente, ele espancou. Se eu não tô enganada, ele chegou a quebrar alguns ossos dele. No livro, também fala do Atlas. Pra vocês verem como que tem muito mais emoção. De uma parte em que ele tá gripado, mostra realmente, assim,
como que é a vida dele, dia após dia, as conversas que ele tem com a Lily, como que é difícil ser realmente um menino em situação de rua, né? Ele tá morando numa casa abandonada, mas sem nada, sem dinheiro, sem luz, sem água, sem nada. No filme mostra, bem rapidinho, não sei se vocês pegaram, mas o nome do restaurante do Atlas é Raiz por causa da Lily, por causa da conversa que eles tiveram sobre a raiz do carvalho. Porque acaba que o Atlas vive o resto da vida dele inteira pensando na Lily, porque ela salvou a vida dele, e não só por gratidão, mas porque ele é completamente apaixonado por ela. Inclusive, ele tinha viajado para fora da cidade para ser fuzileiro naval, e ele só voltou para a cidade para ficar de fácil acesso para a Lily, caso algum dia eles se reencontrassem. Ai, gente, isso é muito lindo, né? Mas agora falando do Riley, no livro e no filme também fala do Riley se declarando para a Lily, e ele realmente chegou a ficar apaixonado por ela. Ela realmente foi a única mulher que ele chegou a amar, mas ele não sabe amar ela. Então, ela não, tipo assim, não tinha mesmo esperança de mudança, porque algumas mulheres algumas vezes pensam, ele tá fazendo isso, mas em algum momento, tipo assim, ele vai me amar de verdade, vai decidir mudar os atos dele. E não, gente, porque ele teoricamente amava ela. Então, realmente não tinha o que fazer, né? No livro a Lily tem um diário. No diário, para ela não ficar falando sozinha, ela escreve como se ela estivesse falando com aquela apresentadora Ellen DeGeneres. Gente, isso é muito engraçado, porque ela conta tudo. No livro também fala um pouquinho da confusão que é na mente da Lily em relação a perdoar o Riley. Tem uma parte em que ela fala que, tipo, quando ele bateu nela, ela ficou muito chateada, e ele também. Mas de alguma forma estranha, parecia que a única forma de curar aquela ferida era ficando com o próprio Riley. E ele também, tipo, quando ele bate nela, ele mostra um remorso. Aí ela fica com pena dele. Ai, gente, é muita confusão. Por isso que até o final a gente fica pensando, será que ele não vai realmente mudar? E não mudou. Não sei se vocês repararam, mas na última vez em que ele bate nela, ela tá grávida, que é quando ela decide... Tipo assim, é a virada de chave dela, né? Que ela decide encerrar esse ciclo. Como eu tava falando da parte dele ser apaixonante, depois que ele descobre que ela tá grávida, ele quer, tipo, melhor pra ela, chega a ceder apartamento pra ela morar do lado da irmã dele e tudo, só que não apaga as coisas que ele fez. Tá, e agora a gente chega na parte principal, que é o nome do filme, do livro, né? Isso é com base desde o início do filme e do livro. Por quê? Ela vê que é um padrão. A mãe dela apanhava do pai, ela viu isso e de alguma forma estranha, ela começou a apanhar também e aceitou isso. Ela pensou, isso está parecendo um ciclo vicioso, passando de mãe para filha. E isso não é isso que eu quero para minha filha. Não quero que ela cresça vendo o pai dela bater na mãe dela. E ela pensa assim, se os pais dela tivessem se divorciado no início, a história dela teria sido totalmente diferente. Porque, como eu falei pra vocês, o pai dela não batia nela, batia na mãe. Então, ela pensa que ela não quer ver que a filha dela veja ela apanhando, e se ela separar, a filha dela vai ter a oportunidade de uma infância muito melhor, porque o Riley vai se empenhar em ser um bom pai pra ela, e ela não vai ver a mãe apanhando. Então, não tem relação direta com o Atlas, por exemplo. Não. Ela só pensa que o melhor para a filha dela é ela não crescer em meio a agressões. Então, se está acontecendo um ciclo vicioso, passando de geração em geração, ela decidiu que ela ia se divorciar e é assim que acaba. Então, é assim que acaba esse ciclo vicioso. Não só, tipo, o fato dela mesma apanhar. Então, ela tomou essa decisão inteiramente pensando na própria filha. Isso deixa o filme ainda muito mais significativo, né, gente? Então, essas foram as considerações que eu anotei para falar com vocês. Eu ainda recomendo todo mundo ler o livro, mesmo depois dos spoilers. Quem não leu, lê. Eu já li 2 vezes, tô pensando em ler de novo. E, gente, é maravilhoso e eu acredito que seja um livro muito importante para mulheres que já passaram por essa situação de violência e que pensam que não tem jeito se você terminar, e o livro mostra que tem jeito sim. Ela fala que sempre tem um novo dia, né? Sempre tem novos recomeços. E, não sei se vocês sabem, mas já tem
o livro 2, não tem o filme, mas tem o livro 2, que se chama É Assim Que Começa. A frase de efeito é: todo final tem um começo, que é literalmente isso, para mostrar um pouquinho da vida da Lily depois desse turbilhão de coisas que aconteceram. Então, o vídeo é isso. Estou voltando. Já tem o próximo vídeo para eu postar para vocês. Então, já curte, ativa o sininho para quando chegar o próximo vocês assistirem, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.